tem essa mania, tá? Então, como agora a gente não está com o nosso tempo restrito como era, se lembra? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu sei que às vezes a gente fica meio tímido, mas, por favor, fale. Ou é que às vezes colocando ali a pergunta no chat, nem sempre eu consigo ver na hora, né? Mas se vocês interromperem e perguntarem, tá de boa, viu? Não fiquem preocupados que vai atrapalhar, que não atrapalha. A pergunta é sempre muito bem-vinda, tá? Fiquem bem à vontade com relação a isso. Bom, aqui está a nossa tela do Moodle, né? Mudei a figurinha. E esse gráfico aí, que eu espero que todos vocês estejam vendo, se alguém não está vendo, por favor, fale, né? Ele mostra a variação de temperatura global ao longo dos séculos XIX, né? 1850, meio do século XIX, até o início, final do século, até o início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX. E o que mostra essa variação? Tá? Mostra aqui que a temperatura ela não aumenta sob uma constante. Ela aumenta variavelmente. Né? Então, observe aqui nessa linha preta, nesse modelo aqui que eles mediam a temperatura, modelo climatológico feito por computador, a temperatura chega a cair em determinado ano, mas depois ela sobe, depois ela cai de novo, depois ela sobe mais, depois ela cai, depois ela sobe, e assim por diante. Mas se tu observar a resultante desse movimento ao longo dos anos, tá? Até 1900, aqui em cima, né? Mas na verdade a temperatura varia até o século XX, início do século XXI. Se observar esse movimento ao longo dos anos, vai ver que principalmente a partir de 1960, por aqui, tá? 1970, a temperatura começa a subir mais que cair, né? Quase todos os modelos mostram isso. O modelo que azul aqui, né, que seria a evolução natural, sem influência humana, né? Chegaria um momento aqui que ela subiria mais, de 1925, depois teria uma queda, sobe, desce, meio que estabiliza. Isso sem influência humana. Mas com a influência humana, tu observa que a temperatura sobe mais, né? E o total resultante disso, que é a linha cinza mais clarinha, né? Da influência humana mais a natural, observa aqui a linha azul, tá? Ela acaba subindo mais no final das contas, tá? Tá por aqui. Por que é importante mostrar um gráfico desses, né? Aqui está o link, né? Acessando aqui, vocês vão encontrar o site da onde eu tirei essa imagem. Por que é importante mostrar isso? Porque o que a gente observa, né? Pô, o cara está falando em aquecimento global, mas todo mundo está falando de frio? Sim, porque a temperatura ela não aumenta numa constante irregular, né? Ela sobe, desce, sobe, desce. A gente tem que ver ao longo do tempo qual é a resultante disso. E a resultante disso, apesar do frio anormal em algumas partes do globo, como a gente está observando aqui agora, né? Ao longo do tempo tem mais subido que descido. Então a gente tem que lembrar que, por exemplo, assim como agora aqui está fazendo um frio absurdo, ou melhor, vai fazer, né? E fez um pouco já, no hemisfério norte teve temperaturas de quase 50 graus em países como o Canadá, não no país inteiro, né? Tu teve aí na Sibéria, que é a região mais fria do globo, fora a Antártida é a região da Sibéria, que fica na Rússia, teve incêndios devido ao calor, em 2019, no verão deles, depois em 2020 e agora em 2021. Tu teve, né, tá tendo incêndios florestais na costa oeste dos Estados Unidos, na costa oeste do Canadá, que tem a ver com aumento de temperatura, né? Então tu tem que sempre observar o conjunto. Claro que se tu observar só a tua realidade particular, onde tu mora, onde tu reside, no curto espaço de vida que tu tem, pode ter uma falsa impressão, né? Então o intuito dessa aula é mostrar isso para vocês, tá legal? Então isso é importante. Aqui eu selecionei
Dessa vez eu não fiz o meu slide, eu fiz um aqui, eu peguei um da internet que eu achei muito bom, e depois eu vou disponibilizar um meu para vocês, tá? Que é esse aqui, ó, causas e efeitos da mudança climática. Legal? Pode ficar tranquilo que o meu vai ser em português, mas é bom para a gente treinar em inglês também, tá? Em primeiro lugar, uma definição de mudança climática, tá? Depois a gente vê quais são as causas da mudança climática. E lembrando, ó, isso aqui é uma coisa importante, de que existem causas naturais, que mudam naturalmente o clima. Mas também existem causas provocadas pela ação humana. E a grande dúvida que se tem nesse debate é saber o que vem mais forte. O que vem primeiro a gente sabe. Naquela clássica pergunta, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? No caso do clima, a gente sabe que é a natureza. Por quê? Porque ela, obviamente, existia antes de nós, seres humanos, estarmos pisando aqui na face da Terra. Então, as mudanças climáticas naturais, elas são anteriores. A dúvida que se tem hoje é que se o que está ocorrendo tem maior influência humana ou é basicamente natural. E os efeitos dessa mudança climática? Isso aqui é uma coisa importante a gente entender. A parte política, econômica da história entra aqui, pessoal, nos efeitos, né? E é a partir desses efeitos que as pessoas vão se atenar, se preocupar em como elas devem agir ou como devem organizar a sociedade para evitar problemas maiores. Entendeu? Então, quando a gente percebe os efeitos, o fenômeno já está em curso há muito tempo. Isso é uma coisa importante de perceber, né? Então, quando a gente começa a falar em mudança climática, principalmente aquecimento global, lá nos anos 70, que começou a se verificar isso com maior intensidade, o fenômeno já ocorria há séculos, né? Bom, uma definição de mudança climática, né, é uma mudança que ela é atribuída diretamente ou indiretamente à atividade humana, né? E ela altera a composição da atmosfera, ou seja, dessa camada de ar que existe em torno do globo, né? E que pode ser acrescida, pode ser ampliada com a variação natural do clima, né? Observável a partir de períodos de tempo em comparação. Então, tu observa, por exemplo, o que variou a mudança climática no mundo lá no século XIX, lá no século XX e no início do século XXI. Tu compara períodos desses séculos, uns com os outros, e aí tu vai ter uma noção de se realmente está acontecendo uma mudança. Pelo que a gente observa nesse gráfico, se os dados disponibilizados nesse gráfico estiverem corretos, a mudança está ocorrendo. Ah, mas é natural, é humana. Por que isso é importante saber? Porque se for natural, não tem muito o que fazer. Vocês vão ver por quê, tá? E não é um problema. O problema é a gente, nós, não nos adaptarmos. Porque se é natural, nossa, sempre existiu isso, faz parte do ciclo da natureza e tem que ocorrer, né? Então, eu acho que uma parte do que ocorre tem causas naturais, mas outra parte, e aí eu não sei dizer quanto, é por ação humana mesmo, né? Uma das causas naturais que as pessoas não acham que é tão importante, porque ocorre localmente, num pequeno ponto da Terra, são as erupções vulcânicas. A erupção vulcânica em si, o magma, que é jorrado na forma desse material fluido, que é a chamada lava, ele em si não é o que altera tanto o clima. O que altera tanto nessa figura aqui é isso que está em cima, ó, a fumaça. Então, nós tivemos uma erupção muito forte de um vulcão chamado Pinatubo, anos atrás, que ele jogou uma quantidade de poeira, de material particulado tão grande na atmosfera, tão grande, que chegou a cair a temperatura média global durante um período da história da humanidade. Né? Por quê? Porque jogou muito material particulado que serve como barreira, como filtro aos raios solares. Entendeu? Então, erupções vulcânicas intensas alteram o clima, né? E talvez isso tenha alterado o clima ao ponto de levar certas espécies de seres vivos, né, animais ou vegetais, à sua extinção em eras geológicas passadas. Né? Correntes oceânicas. Isso aqui é uma coisa, pessoal, que está toda hora acontecendo. Né? Como eu mostrei na aula de clima para vocês, né, algumas das principais correntes do mundo, a influência que elas têm no clima. Mas eu mostrei a influência que elas têm de manter o clima de uma determinada forma, né? Só que as correntes, elas, ao trabalharem na orla, nas costas
dos continentes, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, elas vão alterando a forma litorânea dos continentes. E com isso também alterando as regiões que elas atingem mais fortemente e que elas atingem menos fortemente. E sabe que se a corrente é quente e atinge mais uma costa, aí o clima vai ser mais quente e úmido. Se a corrente é fria, o clima vai ser mais frio e seco. Né? Então, a maior incidência das correntes marítimas em partes dos continentes vai alterar o clima com o tempo. Tem uma corrente marítima que ela é muito famosa, que ela sai do Equador, costeando aqui o norte da América do Sul, e faz uma curva ali no Golfo do México, entre o México e os Estados Unidos. É um movimento horário. E aí ela desliza lá para o hemisfério norte, lá para o norte da Europa. É a famosa Gulf Stream, né, ou corrente do Golfo. Como ela é uma corrente marítima que provém do Equador, ela é quente. Então ela leva uma água quente e, portanto, ameniza as temperaturas muito baixas do norte da Europa. Se tu observar na mesma latitude, na mesma faixa de distância do Equador, as cidades que tem ali, em países como Noruega, Suécia, né, na Islândia, na própria Escócia, Inglaterra, e tu observar lá na mesma latitude, no Canadá ou na Rússia, tu vai ver que na Europa tem muito mais gente. Por quê? Porque essa corrente marítima, ela permite esse povoamento. Ela permite esse povoamento, entendeu? Então, assim, se tu parar para olhar na Idade Média, nós tivemos períodos de maior intensidade dos gelos, e, de repente, esses gelos foram reduzidos, em parte, por causa da ação das correntes marítimas. E permitindo o povoamento na Europa numa escala que não ocorreu da mesma forma na América do Norte, que não ocorreu na Ásia. Né? Outro fator de mudança climática natural. Esse é muito legal. As mudanças na órbita terrestre. Quer dizer que a gente muda a órbita terrestre em vários movimentos, além dos conhecidos. A gente conhece muito o movimento que a Terra gira sobre si mesma em um eixo inclinado, né, de um pouco mais de 23 graus. A gente conhece o movimento em torno do Sol, que é o movimento de translação. Só que esse movimento de translação, ele não é sempre regular. Tem momentos em que esse movimento de translação, ele amplia, tornando a Terra, deixando a Terra um pouquinho mais afastada do Sol. Sabia? Imagina um peão. Já brincaram de peão, evidentemente, né? Joga o peão no chão e vê ele girando. Então tem momentos que ele está girando assim numa velocidade constante e regular. E daí, de repente, ele dá aquelas deslizadas assim, sabe? Aquelas deslizadas. Aumenta o giro dele. É exatamente como a Terra. Quer dizer, exatamente não, né? Mas é o mesmo princípio que segue a Terra. E o que acontece? Existe o que eles chamam de tilt, né? Tilt, é bem como a gente fala no português na gíria, deu um tilt no cara, que o cara deu uma baqueada, né? Deu uma inclinada, perdeu a atenção, perdeu o foco, né? Então, quando há uma maior inclinação do eixo terrestre, né, more tilt, né, os verões são mais quentes, warmer summers, e os invernos são mais frios. Por que isso? Vou chegar aqui na página aqui, ver aqui se dá para vocês me enxergarem, né? Aqui está o globinho, tá? Deixa eu ver aqui. Então a Terra gira aqui sobre um eixo inclinado, correto? Esse eixo aqui está inclinado. Ó. Deixa eu ver se tem uma reguinha aqui. Uma régua pequena não tem. Nossa, tem só uma régua enorme aqui. Tá tudo bem. Então ela gira aqui sobre um eixo inclinado, tá? Imagina que ao longo dos milênios, periodicamente esse eixo inclina um pouquinho mais, tá? A distribuição de luz nos hemisférios sul e norte vai variar, tá? Aqui nós estamos numa posição que o hemisfério sul está mais iluminado, está recebendo mais luz, tá? Ele está recebendo bem mais luz, ó. Imagina que vocês estão na posição do Sol. Observa como o hemisfério sul está recebendo mais luz. Agora observa essa situação aqui, ó. Aqui o hemisfério norte está recebendo mais luz, ó. Bem mais luz. Agora, se eu inclinar mais esse eixo, o hemisfério norte vai receber bem mais luz. E o hemisfério sul, quando for verão aqui, vai receber bem mais luz. O que significa isso? Que nessa posição, os verões aqui vão estar mais iluminados,
vão estar mais aquecidos, os verões vão ser mais quentes. E os invernos aqui no hemisfério norte, recebendo bem pouca luz, vão ser mais frios. Vai ter uma amplitude térmica maior, entendeu? E a mesma coisa quando estiver na posição contrária na outra estação. O hemisfério norte vai estar muito mais iluminado, os verões vão ser bem mais quentes no hemisfério norte, e daí, correspondentemente, o inverno no hemisfério sul está recebendo bem menos luz, ele vai ser bem mais frio. Né? Então, já que eu estava aqui, o que acontece? Né? Quanto maior essa inclinação aqui, maior o contraste entre verões e invernos, dependendo de qual estação estiver o hemisfério. Né? Tá legal? Então, aqui, por exemplo, verão, aqui está a linha do Equador. Tá? Aqui, verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. E aqui, posição contrária, né? Verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Se essa inclinação do eixo aqui for mais acentuada, a diferença de luz que vai receber cada hemisfério vai ser maior. Então, as estações vão ser mais quentes se for verão e mais frias se for inverno. Quando a inclinação é menor, less tilt, né? Uma inclinação menor, não vai ter tanto contraste. Aí tu vai ter verões mais amenos, cooler, né? Cooler é mais frio, né? Tu vai ter verões mais amenos, cooler summers, e invernos mais amenos, mais meio, né? Meio, mild, mais amenos, milder winters, tá? Então, quer dizer, isso é uma causa natural, e periodicamente acontece isso. Outra coisa que muda o clima naturalmente, variação da intensidade do Sol. Como é que é? Mais ou menos a cada 11 anos, o Sol muda a intensidade de suas explosões, erupções solares. Né? E isso aqui, obviamente, se ele vai estar com atividade mais intensa, vai gerar maior radiação e, portanto, mais calor para a Terra. E quando ele passa por períodos de menor atividade, né, menos intenso, vai estar mais frio. Com o tempo, como as estrelas vão crescendo, né, elas tendem a aumentar a sua produção de calor, até que morrem um dia. Mas não se preocupe com isso, tá? Isso é coisa de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então, essa variação de longuíssimo prazo não nos afeta. Agora, esses ciclos menores, sim, que eles podem ser de maior produção de calor, mais radiação ou menor radiação. E é uma das causas de mudança climática natural. E também existem, obviamente, as causas naturais, humanas, né? Human causes, né? Ou antrópicas, né? Antropogênicas, né? Produzidas pelo homem, man-made. Né? Uma delas são os chamados gases estufa. Aqui no inglês eles chamam de greenhouse, casa verde. O que é casa verde? Que é o nome que eles dão às estufas, onde eles plantam, né? Cuidam de plantas ali que precisam estar com temperatura maior, naqueles países muito frios, então daí eles têm aquelas casinhas lá envoltas em plástico ou de vidro, que daí elas retêm calor. E o que acontece? O raio solar entra na casinha, né, porque é todo de vidro, e daí custa sair, custa ser refletido, né? A maior parte da radiação fica retida dentro da casa de estufa, a greenhouse, né, casa verde, casa que eles cultivam ali as suas plantas, suas flores ornamentais, seus chás, etc e tal, né? E isso gera calor. É o mesmo princípio de tu deixar um carro no olho do sol, né, com os vidros todos fechados. E tu abre a porta, tá aquele calor, né? Por isso que eu nem preciso dizer que não se deixa animais, nem crianças, nem um ser vivo, preso num carro, né? Não preciso nem dizer isso, né? Então, por exemplo, gases estufa, né, que geram muito calor. Depois a gente vai ver como é que eles funcionam, tá? Como é que é gerado isso. O desmatamento, né, desflorestação, por quê? Porque além de tu ter perda da umidade com a retirada da massa vegetal, né, tu acaba tendo um ressecamento do clima, formação de desertos. E os desertos, eles elevam mais as temperaturas durante o verão e durante o dia, e fazem com que durante a noite, no inverno, caiam muito mais, porque tu não tem umidade na atmosfera. E a umidade, ela faz o quê? Ela absorve calor. A umidade é água, né? Fundamentalmente água. E a água, ela aquece lentamente e ela resfria lentamente. Então, o que acontece? Esse aquecer lento e resfriar lento mantém a temperatura mais estável.
Se tu tem uma área que antes tinha uma floresta e tu perde abruptamente essa vegetação, a tendência é que a temperatura suba mais rápido e caia mais rápido durante a noite. Suba mais rápido durante o dia e caia mais rápido durante a noite, né? Mineração, principalmente mineração coal, né, que é carvão, que joga muito dióxido de carbono na atmosfera, que é um dos gases estufa que gera o aquecimento global, né? Queima de combustíveis fósseis, que assim como o carvão, é o caso do petróleo, do gás natural, né, que a queima deles joga muito gás carbônico na atmosfera. Veja bem, isso, no fundo, é como se a gente estivesse pegando, desenterrando as plantas e os animais que têm na sua composição orgânica o elemento carbono, pegando esse elemento carbono e jogando para a atmosfera, que se junta com o oxigênio e forma lá a molécula de gás carbônico, né? Gás carbônico. Então a gente está liberando essa substância na atmosfera e ela retém maior quantidade de radiação. Ela é necessária à vida. O gás carbônico é um gás necessário à vida, porque ele retém radiação que permite que haja uma temperatura elevada, que permite com que haja vida. Se não houvesse gás carbônico na atmosfera, provavelmente nossa temperatura média seria aí uns 30 graus menor do que a média, entendeu? Seria sempre abaixo de zero. Ou seja, impossível para manter a vida tal como a gente conhece. Então, o gás carbônico é necessário. Mas, como tudo na vida, é uma questão de quantidade e equilíbrio, né? Então, ter ele na atmosfera é uma coisa, ter ele demais na atmosfera é outra. Processos industriais que geram, que produzem e jogam mais dióxido de carbono na atmosfera. E a agricultura. Como que a agricultura pode fazer isso? Porque a agricultura, quando ela se expande muito, ela acaba tomando parte da área da floresta. Então, obviamente, que daí tu vai diminuir a massa vegetal, que é responsável por manter a temperatura mais equilibrada e também por uma outra coisa. Quando as árvores estão crescendo, elas absorvem mais gás carbônico do que emitem. Então, elas são reserva de gás carbônico, entendeu? É como se, vou plantar um monte de árvore aqui nesse terreno que está sobrando. Então, eu estou diminuindo a taxa de gás carbônico da atmosfera. Por isso que um dos planos de desenvolvimento sustentável é plantar mais árvores. Bom, muita gente pensa sempre que vê isso aí, puta, mas isso aí vai tirar emprego, né? Porque vai diminuir emprego na queima de petróleo, na queima do derivado do petróleo, na queima do gás natural, na mineração. Perde esses empregos, mas ganha outros. Porque para plantar precisa muita gente, para a indústria madeireira precisa muita gente, para a indústria de bens sustentáveis precisa muita gente. Tu precisa de muitos trabalhadores nas usinas hidrelétricas que são limpas em comparação com os combustíveis fósseis. Tu precisa de muita gente nas outras usinas eólicas, nas usinas geotérmicas que usam energia vindo do interior da Terra. Tudo isso aí são trabalhadores, também gera emprego. O problema é que todo o período de mudança, que é um período de adaptação, é claro que ele gera problemas, né? Porque até tu suplantar aqueles empregos que foram perdidos aqui e gerar eles aqui é um processo que não é automático. Agora, no longo prazo, se recupera. O problema é que nesse longo prazo, o trabalhador vai ficar se alimentando como? Aí entra a parte de política econômica. A gente vai ter aula para conversar sobre isso, tá? Se eu for misturar agora o assunto, a gente não termina essa pauta aqui. Mas daí é que entra um planejamento governamental, junto com indústrias, junto com uma coisa muito importante, comunicação com a sociedade civil. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Né? Por que as pessoas precisam entender o que está acontecendo se a maior parte das decisões não depende dela? Indiretamente depende, porque são elas que votam em fulano ou ciclano que vai adotar uma política X ou Y. Né? Então, indiretamente, as pessoas precisam ter consciência do que está em jogo. Né? Então, os gases de estufa, o principal é o dióxido de carbono, mas tem outros, como os clorofluorcarbonetos, que tinham nas geladeiras antigas, né? Óxido nitroso, né? E o metano. O metano ele tem muito no solo. Então, dependendo de onde tu escava ou libera, gás metano é liberado na atmosfera. E com o degelo das regiões mais próximas dos polos, né, tem muito gás metano que estava embaixo do gelo que está sendo liberado. Né? Então, aqui, ó, o efeito estufa, né? No inglês, o greenhouse effect. Como é que é? Tem a radiação solar que entra e ela é refletida. Essa reflexão é chamada de albedo. Dependendo da quantidade de gases, aqui representados pelas nuvens,
A maior parte é liberada, mas uma parte é retida. Né? E quanto mais gás tu tem, maior a retenção. Então, esse é o princípio do aquecimento global. As pessoas confundem um pouco o aquecimento global com o efeito estufa. Tá? O efeito estufa ele é natural e ele é necessário. O problema é quando o efeito estufa amplia, que daí leva a um maior aquecimento. Então, se eu colocar mais nuvens aqui, né, eu torno o efeito estufa maior, aí eu vou gerar o aquecimento em consequência. Tá? O problema não é o efeito estufa natural, é o exagero dele. Tá? O desmatamento acirrado, como a gente pode ver na foto, né, em vários lugares, certo? Isso aqui passa muito pela conscientização. E a partir do momento que a população passa a consumir madeira certificada, o que quer dizer isso? Madeira que teve um selo dos órgãos públicos de fiscalização. Ó, essa madeira aqui, ela é proveniente de um plantio fiscalizado. O que quer dizer isso? Aonde o cara está plantando, ele está retirando de onde ele plantou. Ou ele está usando de uma área natural, mas ele vai plantar em outra. Existe uma certificação. Agora, o problema é quando tu consome a madeira, não sabe de onde, não sabe de que jeito, tanto faz, e obviamente que aí com o consumo tu ajuda no desmatamento. Né? É a mesma coisa que tráfico de drogas. Só a repressão dos órgãos de repressão não ajuda. Se as pessoas não se conscientizarem dos danos que isso causa e não diminuírem ou não pararem de consumir melhor, sempre vai ter. Sempre vai ter o risco de alguém que vai querer ganhar muito, muito rápido. Né? Então, a parte da conscientização da sociedade é fundamental. E para isso tem que tornar a linguagem acessível. Falar assim como eu estou falando para vocês, que já estão aí no ensino médio, estão com matérias bem avançadas, não é o adequado. Eu tenho que saber traduzir esse meu discurso de um jeito bem mais fácil da maioria das pessoas entenderem. Que daí eu vou atingir meu resultado, meu objetivo de conscientizá-las, entendeu? Eu tenho que tornar a minha linguagem mais acessível. Tem alguns políticos que são mestres nisso. Nem sempre para o bem, mas tem que aprender a usar a linguagem. A mineração de carvão, principalmente quando tem muita liberação de gases, né? No caso do carvão, aqui tem uma explosão que obviamente jogou um monte de fuligem na atmosfera junto com gases. E o carvão ele ainda é muito abundante e barato, né? Em países como a China, os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos está mudando bastante a planta energética deles. Mas a China ainda o carvão é a principal fonte energética. Tá? Muito barato, tem muita mineração. Aqui assim, tu imagina, a Terra ela já foi praticamente toda florestada, quase toda, com exceção dos polos. E aí tu tinha o soterramento dessas árvores, dessas florestas, e sua modificação e transformação no carvão. Então tu tem grandes jazidas de carvão no mundo, assim como grandes jazidas de petróleo ainda. Né? E quanto mais tu as utilizar, mais liberação de gases de estufa tu vai ter. E não tem em vista para as próximas décadas uma diminuição forte disso. Por quê? Porque as fontes energéticas alternativas elas têm que ficar mais baratas. É a única forma de tu ter uma substituição completa. Enquanto os combustíveis fósseis forem mais baratos para produzir energia, os próprios consumidores vão buscar o mais barato. Basta tu pensar o seguinte, tu vai pagar mais caro por um alimento que, em tese, ele é produzido em condições mais sustentáveis, só se tu tiver dinheiro sobrando, né? Mas não é o caso da maioria da população. Ou, por exemplo, tu vai consumir um produto... eu vou consumir essa fonte energética aqui porque ela é mais sustentável, mas é mais cara. Pensa bem, basta pensar na conta de luz que nós pagamos, que já é elevada. Percebeu como o discurso é simples e é bonito, mas a prática envolve vários outros problemas de administração, de tributação do governo, de tributar as atividades mais poluentes, de fiscalização e do mais difícil, de mudar a planta industrial. E daí tu tem que colocar novos maquinários. Tu tem que ter governo investindo em novas formas de produzir energia. Isso não é uma coisa noite por dia. Aí eu me elejo presidente, 4 anos, prometo um monte de coisa. Em 4 anos eu não mudo a planta energética do país. Em 4 anos eu elevo o custo de vida de todo mundo. Tu acha que eu vou ser reeleito? Não. Então o que eu faço? Eu mexo no sistema? Não.
Eu não estou falando que eu não faria isso. Eu estou falando que essa é a lógica reinante. Então, para te mudar isso, precisa muita, mas muita conscientização. Propaganda mesmo. Né? Queima de combustíveis fósseis. Então, os processos industriais têm que ser alterados. E a agricultura é uma coisa importante. O Brasil se vangloria de ter um agronegócio muito lucrativo. E realmente é um sucesso brasileiro. A nossa agricultura ela foi desenvolvida com base em pesquisas científicas de um órgão público chamado Embrapa, né, que adequou espécies mais resistentes ao clima tropical, aos solos brasileiros. E o Brasil hoje pode se dar ao luxo de ter uma agricultura extremamente produtiva. Só que para te ocupar, menos área, né, e com isso levar menos desmatamento, tem que aprender a produzir mais em menos espaço. E tem técnicas para isso. Mas aí tu precisa de mais genética, aí entra os transgênicos, e agricultura vertical. Como assim agricultura vertical? Edifícios. Edifício com plantio. Isso não é ficção científica. Principalmente em países menores, isso já é uma realidade. Bom, para o Brasil, que tem muito espaço, já começaria por bem pegar as áreas que ele já produz, intensificar a produção nelas, sem ter que ampliar as áreas, entendeu? Então, a maior parte vem da queima de combustíveis fósseis, uma parte significativa dos processos industriais que jogam gases estufa na atmosfera, o desmatamento, onde Brasil e Indonésia, um país asiático, já foram considerados responsáveis por metade do desmatamento do mundo, e agricultura. Efeitos das mudanças climáticas. Elevação do nível dos oceanos. Né? Então, veja bem, até ia trazer um copo com gelo aqui, me esqueci. Se eu derreter o gelo que tem dentro de um copo com água, o volume de água no copo não vai aumentar. Por quê? Porque tinha que ter o exemplo aqui. Né? Eu tenho um copo com água, coloco o gelo ali. Vai ficar num determinado volume. Se derreter aquele gelo, vai ficar o mesmo volume. Mas, se o copo está com água sem gelo, e eu pego um gelo, derreto ele, e ponho essa água ali dentro, obviamente que o volume vai subir, correto? É isso que acontece. O gelo que derrete e eleva o nível do oceano não é o gelo das geleiras na água, é o gelo das geleiras na Terra, que ele derrete da Terra e escorre para o oceano. Legal? O que está na água, vai ser o mesmo volume estando congelado ou estando descongelado, derretido. Agora, aquele que está nos continentes, né, as geleiras continentais, ao derreterem e fluírem para o oceano, aí sim que eleva o nível dos mares. Legal? Claro que essa espécie aqui está colocada aqui por o urso polar por motivos mais sentimentais, né? Porque a maior parte desses animais aqui nada, né? Só que a questão é a seguinte, né? Ele nada, mas ele tem que subir para a Terra uma hora, né? E daí o habitat dele vai diminuindo, tá certo? A questão não é só com ele, não, tá? Para pensar que 40% da população mundial mora em áreas litorâneas. A maior parte dela na Ásia. E a maior parte dela vive da agricultura. Então, se eleva o nível dos oceanos, várias áreas agrícolas deles são inundadas. Se várias áreas agrícolas são inundadas, significa perdas agrícolas. Perdas agrícolas significa menos comida. Menos comida significa fome. Fome significa empobrecimento, miséria, doença, guerra e migração. Migração para onde? Para países mais ricos. Então, não adianta pensar egoisticamente. Não tem nada a ver com aqueles pobres lá, não é problema meu. Se tu pensar dessa forma, pode pensar a curto prazo. A longo prazo, o problema lá naquela comunidade mais pobre vai chegar até você. Ninguém está livre. É uma questão de tempo. Né? E eu não estou falando isso para ser pessimista. Eu estou falando isso justamente porque tem solução. Inclusive, ela já começou em alguns lugares. Tá? A gente vai ter aula para mostrar. É que hoje a aula é meio realista. Sempre é realista, mas é meio trash para mostrar o lado ruim. Mas existem soluções caminhando no mundo também. Também tem. Mas, obviamente, que às vezes o efeito das mudanças é mais rápido. Né? Como, por exemplo, chuva intensa, grandes enxurradas, como está acontecendo agora na Europa.
A Alemanha tem várias cidades que estão debaixo d'água. Está acontecendo agora. Aconteceu semana passada. 2 semanas atrás já. Em outros lugares, porque o que acontece? Chove de mais, chove de menos. Alguns lugares, devido ao desmatamento, ressecam. Né? Eles têm um problema de seca em países que já têm uma situação crítica do ponto de vista econômico. Tá? Em outros, tu tem a economia deles, as cidades deles prejudicadas por grandes enchentes. E às vezes, quando o país é muito grande como o Brasil, os dois fenômenos dentro do mesmo território. Obviamente que seca demais ou chuva demais levam a um declínio da produtividade de cereais, né? Que é a base da alimentação de muitos povos. Tá? Aqui é plantio de arroz, pelo jeito. Né? É isso aí, pessoal. Os ecossistemas estão mudando, isso é uma realidade, tá? E realmente, se tu preservar aí, segundo os cálculos que eles fazem, 15% dos ecossistemas, tu já evita aí que 60% das espécies que estão em 15% dos ecossistemas, que são aqueles mais ricos, com mais variedade, biodiversidade, eles sejam afetados. Então, na verdade, se tu parar para pensar em termos de área do mundo, de proporção, não dá para cuidar de 15% do planeta e explorar mais intensamente o resto? Dá, entendeu? Claro que não tem que cuidar só de 15%, mas 15% já dá um resultado positivo muito bom. Hurricanes, né, furacões. Caso vocês não saibam, isso aqui é um estado americano, né, dos Estados Unidos. É a Flórida. Isso aqui é o tamanho do ventinho que estava chegando ali. Claro que o sul dos Estados Unidos, aqui está o Golfo do México, para cá está o México, é uma área intensa de furacões. Mas o que se observa é que a magnitude deles, o tamanho deles tem aumentado. E por que isso? Isso tem a ver com aquele fenômeno que eu expliquei lá no início, dos verões mais quentes e dos invernos mais frios. Porque esse monstrinho aqui ele se forma justamente pela diferença de temperatura nas meia-estações. Geralmente isso aqui acontece na primavera deles, né, antes do verão. Tá? Quando é verão, está quente e estável. Mas a diferença de gradiente de temperatura entre uma massa de ar muito quente e uma massa de ar muito fria faz com que as duas se atraiam. Né? Por quê? O ar frio vai ser sugado pelo ar quente que está subindo. E o ar frio, que é o ar mais pesado, vem por baixo. Aí ele é sugado pelo ar quente intenso que está subindo e ele alimenta esse cone. Aí ele volta pelo lado e rapidamente é sugado pelo cone novamente. Isso aqui é muito forte no oceano, porque os oceanos geralmente na meia estação ali na costa do Golfo do México, não é só lá que tem mais na Ásia até. Né? Ele tem uma diferença de temperatura muito grande. Na medida que ele vai entrando no território, ele vai acalmando, ele vai baixando a bolinha dele, né? Ele vai resfriando, vai diminuindo a intensidade dele. Só que o problema é que no centro dos Estados Unidos é muita planície. Então isso que a gente tem no Pampa Gaúcho, ali que pega metade do Rio Grande do Sul, eles têm lá em boa parte do território dos Estados Unidos. Então ele vai entrando a fundo, né? Aí quando chega lá no meio dos Estados Unidos, ele vai dando uma arrefecida, ele vai diminuindo a sua potência. Né? Mas até lá ele fez muito estrago. Outro problema sério: acidificação das águas oceânicas. Né? Quanto mais gás carbônico nós temos na atmosfera, mais os oceanos absorvem esse gás carbônico. Né? E daí as criaturas que têm conchas, né? Mexilhão, crustáceos em geral e moluscos, né? Eles acabam tendo problemas para formar os seus cascos, as suas conchas. E eles são, como por exemplo o plâncton, a base da alimentação de vários animais marinhos. Vários animais marinhos. Como eles passam a não se reproduzir mais na mesma quantidade, porque o oceano está meio ácido, né? O que acontece? Diminui a alimentação dos oceanos, que vai diminuir o número de peixes, de cardumes, que são a base de alimentação de vários outros animais, inclusive o animal humano. Então, os pescados, em alguns países, diminuíram substancialmente por causa da maior absorção do gás carbônico pelos oceanos. Então é isso, pessoal. Vou mostrar aqui uma outra coisinha para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó. Isso aqui é uma figura interessante. É uma charge, né?
Ei, precisamos dessa árvore para respirar, diz um senhor próspero, né? Bastante gordo, bem alimentado, num carro grande que queima muito combustível. E ele questiona o agricultor mais pobre por estar cortando aquela árvore. Então isso aqui mostra uma contradição social, né? Por exemplo, o cara está olhando o problema que o pobre está fazendo, mas ele não está olhando a própria situação dele, que chegou naquele país como turista, queimando e gerando muito queimando combustível e gerando muito dióxido de carbono. Então, isso aí mostra um pouco, não é hipocrisia, mas é uma falta de visão de vários países, várias elites, em criticar a população mais pobre, que eu não vou dizer que não tem alternativa, mas muitas vezes não tem recurso e visão de como poderia fazer para melhorar, e realmente está acostumado com a prática de desmatamento que herdou dos seus antepassados, e o cara que está criticando ele tem um padrão de vida que se mantém graças a essa geração de poluentes. Então, quer dizer, isso mostra uma desarmonia de objetivos. E se tu quer realmente construir algo novo, tem que parar com essa polarização, que, aliás, infesta não só o Brasil, mas vários países do mundo, na política, seja onde for. Tem que mostrar objetivos comuns. E esses objetivos comuns, às vezes, um lado, ele precisa da tua ajuda não só de dinheiro, não é só dinheiro que resolve tudo, mas visão administrativa mesmo, né? De planejamento, de mostrar o que poderia ser feito para substituir. O cara está cortando árvore, porque ele sabe fazer isso. Tem outra maneira? Então, ao invés de só criticar e dizer que o cara está errado, propor para ele, ser propositivo, ser proativo, mostrar para ele, olha, tu pode fazer algo diferente, eu vou te mostrar como. Mas isso é difícil quando o próprio cara que está criticando também é um grande agente de poluição e de degradação e nem percebe o que ele está fazendo, né? Ele só olha o outro, né? Então, é isso aí. Pessoal, antes de vocês saírem, tá? Não esqueçam de colocar o nome no chat, por favor. E quem não fez a avaliação, a nossa recuperação paralela vale até hoje, final do dia, tá? É isso aí. Falou? Tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Até semana que vem. Tchau.